Olá, programador JavaScript. Nessa aula nós vamos falar sobre os cookies. Bom, você já deve ter pensado aí com você, ou talvez se você ainda não pensou, um dia você se encontraria com essa necessidade de, no lado cliente do seu lado cliente, né? Do cliente side, na parte de programação JavaScript, no front-end da sua aplicação, do seu site, você necessitasse de armazenar informações, né? Mas não informações em um banco de dados, informações locais, né? Informações no navegador que fizessem aí alguma diferença de dados temporários, como por exemplo, lembrar o nome de um usuário, lembrar de ações que o usuário já fez, ações repetitivas e coisas desse tipo. Então, para armazenar pequenas informações no lado cliente, o JavaScript te dispõe de uma coisa bem interessante, que são os cookies. Então, os cookies eles são pequenos trechos de texto em que você pode armazenar conteúdos. Porém, esses cookies eles são limitados. Então, antes de nós começarmos a falar deles, saiba que você, em um cookie, só consegue armazenar 4 KB de dados, né? O que em prática equivale a mais ou menos 4.000 caracteres. E você só consegue armazenar 20 cookies desses de 4.000 caracteres, ou seja, no final 80.000 caracteres, ou seja, 80 KB, ok? Então, sabendo desses limites, nós vamos fazer um primeiro exemplo prático de cookies, que seria perguntar para uma pessoa, para o nosso usuário em si, se ele é maior ou menor de 18 anos, para poder entrar em um site qualquer. E se ele for maior do que 18 anos, uma vez que ele lembrar disso, né, que ele colocar que a idade dele é maior que 18 anos, a gente não vai mais perguntar para o nosso usuário. Então, para que não fique uma navegação muito chata. Então vamos fazer antes sem utilizar cookies, salvando aqui com uma aula. Você vê que tem até esse arquivo que nós vamos mostrar daqui a pouco. Aula 26. Cookie. Idade. Então nós vamos fazer um código JavaScript bastante simples. Não vamos precisar mais chamar a aula 25 e muito menos o nosso CSS. Vamos redirecionar aqui para a aula 26 e vamos chamar a nossa aula aqui de Cookie Idade. Vamos tirar esse src e aqui dentro vamos programar o seguinte: depois que a janela carregar, nós vamos executar uma função vamos apagar esse CSS. Nós vamos verificar o seguinte: nós primeiro temos que perguntar para o nosso usuário, ou seja, nós temos que confirmar se ele é maior do que 18 anos. Então, qual a sua idade? Então, se essa idade, vamos nos garantir que essa idade seja passada para o valor inteiro, como nós já vimos em aulas passadas. Se essa idade for maior ou igual a 18 anos, nós vamos dizer alert seja bem-vindo. Caso não, nós vamos dizer alert que pena, você ainda é menor de idade.
Muito bem. Então, feito isso, vamos executar o nosso código, né? Você pode pressionar aqui o Alt do teclado para poder exibir a nossa barra de menu. Então o Firefox vai abrir. Então vai perguntar a nossa idade, né? Só que nós fizemos errado, não foi? Na verdade a pergunta aqui seria se ele é ou não maior de idade, não é isso? Então vai ser um pouco mais simples. Nós não vamos perguntar a idade, vamos perguntar se ele é maior do que a idade. Se ele é maior de idade. Você é maior de idade? Então, se for, bem-vindo, se não, fecha. Então, olha só. Você é maior de idade? Sim, seja bem-vindo. Aí, quando ele atualizar, ele já disse que é maior de idade, mas quando atualiza a página, ele pergunta de novo. Ok? Isso porque não tem como a gente armazenar de forma persistente nossa informação depois que a página carregue. E é aí que vão cair os cookies. Muito bem, vamos fazer aqui uma cópia dessa parte desse script aqui em cima. E vamos fazer um src de um arquivo chamado cookie, que eu vou mostrar para vocês agora. Esse arquivo vai estar na pasta aula, certeza que ele vai estar aqui. Eu também vou jogar uma cópia dele dentro da pasta arquivos. Muito bem, abrindo esse arquivo cookie, é um arquivo relativamente simples. Está comentado por mim, né? Esse arquivo ele tem 3 funções básicas que facilitam um pouco aí o desenvolvimento dos cookies, que serve para criar um cookie, ler um cookie e excluir um cookie, né? Sendo que o JavaScript por padrão não tem funções predefinidas para trabalhar isso. Esse código ele está disponível na web, né? São os vários desenvolvedores que trabalham com cookies em cima desse código. Eu por mim, já me deparei com vários desenvolvedores que trabalham com essa função original, né? Que aqui no caso eu modifiquei ela em algumas coisas. Eu comentei também, passei o comentário para português. Mas eu conheço diversos desenvolvedores, inclusive o governo federal, que utiliza essa função para trabalhar com os cookies. E realmente é uma função bastante útil, né, que facilita bastante o nosso trabalho, porque ela tem tudo que um desenvolvedor precisa. Agora, essa função, como você pode ver, ela é desenvolvida de forma estrutural. Tudo bem, então nós vamos entender aqui. Essa função ela é escrita em inglês, ela foi desenvolvida por um rapaz que a fez em inglês. Na verdade, eu não conheço a fonte do desenvolvedor desse código, porém, como você percebe, pelo código que veio com comentários em inglês e o nome da função em inglês, eu acredito que tenha sido desenvolvido por alguém que não é brasileiro. É isso? Então, a primeira função, ela tem o papel de escrever um cookie. Todo cookie tem um nome, um valor e a quantidade de dias que ele vai durar. Porque um cookie, após um tempo, ele expira. Um cookie ele pode expirar em 1 dia, 2, 1 ano. Depende da sua vontade. Agora, você também deve ter em mente que um usuário pode apagar um cookie. Isso a gente vai ver mais um pouco para frente. Muito bem, então a função aqui basicamente ela pega esses dados que nós digitamos, né, que nós vamos passar na função, e cria um cookie de forma transparente para a gente. A função readCookie naturalmente só recebe o nome do cookie que você quer carregar, que é a identificação do cookie, e então retorna para você o conteúdo do cookie. E a função raseCookie ela escreve o cookie com 1 dia, né, de vencimento, e logo então o cookie se exclui sozinho. Bom, a gente tem entendido um pouco aí, nós vamos agora trabalhar. Então trabalhar com essa função aí é muito fácil. Primeira coisa, nós vamos verificar agora se o usuário vai digitar sim ou não, que ele é maior de idade. Mas antes mesmo disso, bom, vamos fazer assim primeiro.
Então ele diz que ela é maior de idade. O que nós vamos fazer? Nós vamos escrever, ou seja, nós vamos executar a função write cookie, que vai ter um nome, idade, o valor dele vai ser maior. Lembrando que você não pode gravar objetos, arrays, diretamente num cookie. Você só pode gravar dados primitivos, ou seja, strings, inteiros, flutuantes, ok? Você só pode gravar esse tipo de dados. Se você gravar um valor como booleano, que vai ser no nosso caso aqui, ele automaticamente é convertido para 0 ou 1, ok? Então agora, e a quantidade de dias, que vai ser um dia. Então isso aqui vai escrever o nosso cookie. Para você poder ver no seu navegador quais são os cookies que você tem criado, você pode acessar pelo Firebug a aba Cookies. Então, se tiver desabilitado, você pode ativar. E aí você vai ter acesso a todos os cookies que estão criados no seu documento. Que no nosso caso aqui não existe nenhum, né? Naturalmente. Vamos aqui escrevendo o cookie, que ele sim é maior de idade, ou não. E aí a mensagem vai ser exibida de uma forma ou de outra. Então vamos atualizar a página. E vai perguntar se ele é maior de idade. Eu vou dizer que sim. Ele diz que seja bem-vindo. Agora perceba que o nosso cookie ele não apareceu. Ele apareceu aqui, mas não apareceu aqui no nosso Firebug. Eu vou pegar o Firebug, vou atualizar a página, refazer. Então olha só, o Firebug não me mostra o meu cookie. Isso acontece muito no Firebug, mas não em tempo de trabalho. Ele só acontece isso quando eu abro o Firebug assim, olha só, em um URL que não seja um site. Ou seja, no caso aqui a gente está abrindo localmente, a gente não está abrindo como um site. Aí o Firebug não consegue identificar o cookie. Porém, se você clicar nesse mundo que fica aqui no lado esquerdo, mais informações de segurança, receber cookies, você também recebe aqui o cookie. Como a gente não tem site, né, a gente não está acessando por um site, naturalmente vai ficar nessa pastinha branca. E aqui é o nome, idade. A gente clica duas vezes. Aqui você vai ter o valor. Olha só, o valor true foi gravado. Porém, esse valor true não está como booleano, ele está como string, tá? Sempre tenha isso em mente. Essas outras informações aqui, por enquanto, elas não são importantes para a gente. Só o nome, o valor e aqui a outra coisa que nós setamos, que é a validade. Olha só. Agora são 1h47 da manhã. Eu disse que ele deveria valer por um dia, não foi isso? Então ele vai acabar amanhã. Deixa eu passar o mouse aqui para mostrar a data para você. O XP tem mania de às vezes não mostrar. Então hoje é dia 17, 1h48. Amanhã, dia 18, às 11h46, né, que foi o momento que o cookie foi gravado. Desculpe. Então ele vai ser apagado. Porém, não está valendo nada ainda, né? O nosso cookie está sendo escrito, só que ele continua a nos perguntar se se a gente é maior ou não. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem antes que ler para ver se tem algum cookie. Então, vamos ler. Nós vamos fazer a função read cookie. Qual cookie? Cookie idade. Então vamos dizer que var cookie é igual a read idade. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos verificar se foi lida alguma coisa. Então se cookie quer dizer que vai ter alguma coisa. Então logo se cookie vai ter alguma coisa dentro,
não é isso? E aí, tendo alguma coisa aí dentro, a gente vai saber que sim, que o usuário é maior de idade. Então, se tiver alguma coisa no cookie, a gente vai dizer que maior é igual a true. Então, aí no caso, a gente não vai precisar nem confirmar. Agora, se não tiver nada, nós vamos precisar perguntar se o usuário é maior ou menor de idade. Aí no caso, perceba, se eu declarar esse var aqui dentro do if, lembra lá da nossa aula de escopo, ela não vai ser acessível lá fora. Então nós temos que declarar a variável maior aqui fora. E aí apagar a declaração dela aqui dentro. Muito bem. Então se já tiver o cookie, ele não vai perguntar mais, vai dizer que é true. Agora, se não tiver, ele vai perguntar. Muito bem. E aí, só se não tiver que ele vai gravar um cookie novo, certo? Senão ele só vai ler. Então vamos ver como é que isso aqui vai ficar. Seja bem-vindo. Olha só. Ele não me pergunta mais, né? E mesmo se eu fechar meu navegador, eu pedir aqui executar, ele me dá um seja bem-vindo. Por quê? Porque o cookie ainda continua lá. Agora, se porventura eu viesse aqui e excluísse o cookie, o que aconteceria? Olha só. E aí me pergunta. Por que ele pergunta? Porque eu excluí o cookie. Então perceba que o usuário ele é capaz de excluir o cookie também. Ok? Então por isso, eu aconselho que você não guarde informações reveladoras dentro do cookie, já que o seu usuário pode acessar esse conteúdo a qualquer momento. Por mais que usuários mais simplórios, né, não acessem esse tipo de informação dificilmente. Porém, os usuários avançados, que são os mais... são aqueles que nós temos que ter mais cuidado. Ok, desenvolvedor? Então, muito bem, essa foi a nossa aula de cookies. É lógico que vão ficar alguns detalhezinhos aqui, porém nós vamos cobrar um pouco mais desses cookies nas aulas que vêm a seguir. Então, os outros detalhes vão ficar para adiante. Uma outra coisa que eu queria... Só mais uma coisa que eu queria falar, que, por exemplo, aqui a gente setou para um dia. E aí o cookie só apaga no outro dia. Você poderia querer que o cookie apagasse exatamente quando você fechasse o navegador. Para isso é só você colocar vazio e aí a função entende que você quer apagar quando o navegador for fechado. Muito bem. Fora isso, isso aí era o que a gente precisava nessa aula de cookies aí. A próxima aula a gente vai vir com mais novidades. Até a próxima aula.